Olá, sejam todos bem-vindos. Agora a gente está falando de uma nova série, não mais estudo sobre mulheres da Bíblia, mas agora a gente vai fazer uma nova série sobre panorama bíblico. Panorama bíblico. E nós temos um compromisso com você todas as terças-feiras, às 10h07 da manhã, para a glória de Deus, Deus assim permitindo. E nesse panorama bíblico, eu e meu esposo aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre muitos assuntos que são importantes. Muitas das vezes passa até desapercebido, mas faz a diferença para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprendizado. E a gente vai falar sobre tema. Qual é o tema? Nesse caso, hoje nós vamos abordar sobre o livro de Gênesis. Vamos falar sobre o tema, o autor, a data provável, o local, o resumo, os principais personagens, curiosidades, tópicos, as histórias principais. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a glória de Deus. Então, antes de eu falar aqui com cada um que está entrando já nessa live, nós vamos fazer aquilo que a gente sempre faz. Vamos orar, tá bom? Para a glória de Deus. Marido, é contigo aí. Muito bom dia, em primeiro lugar, a todos, a paz de Cristo Jesus. Lembrando rapidinho que vão ser todas as terças-feiras, hoje é uma quarta-feira, claro, por conta de algumas questões, não deu para fazer a live ontem, mas as lives vão ser às terças-feiras, tá bom? Então, marca na sua agenda aí, vamos estar juntos contigo aí para esse panorama bíblico, tá? Feche seus olhos, vamos orar, Senhor. Nós te agradecemos e louvamos o teu nome por todas as coisas, porque o Senhor é Deus, o Senhor é grande, o Senhor, ó Pai, é eterno e tem dado misericórdia da tua parte para as nossas vidas. Que esse panorama bíblico, ó Pai, venha a ser para a glória do teu nome e que venha edificar as vidas que vão estar aqui conosco e a nossa também, ó Pai, porque essa é a questão, esse é o propósito de estarmos aqui nessa manhã. Nos ajuda, nos dá graça e abençoa no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Eu já quero dar aqui boas-vindas. Deixa eu ver quem está aqui com a gente nessa live. Sejam todos bem-vindos. Irmandiva, gente, é do Paraná. Coisa boa. Quero também dar boas-vindas aqui ao Samuel. Muito obrigada, gente. O Samuel tá online, amor. Thaísa, seja bem-vinda, Thaísa. Que Deus abençoe. Viviane, ô glória. Samuel. Irmã Ruth. Paz de Cristo a todos vocês. Eu sei que muitas pessoas falaram pra gente que não ia conseguir entrar por conta do trabalho, horário, essas coisas todas. Mas eu sei que vai assistir depois, essa live vai ficar salva, assim Deus permitindo, tá bom? Então esse é o objetivo, sejam todos bem-vindos ao Panorama Bíblico. A nossa intenção aqui é a gente crescer juntos no conhecimento e aprendizado e profundidade da palavra. Então a gente vai falar sobre coisas que muitas das vezes passa desapercebido, mas é importante na nossa leitura. E hoje a gente vai falar sobre o livro de Gênesis, tá bom? Mas antes disso, antes da gente falar um pouquinho do panorama bíblico do livro de Gênesis, é importante falar um pouquinho sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. Então fica aí com a gente. Eu tenho certeza que você vai crescer muito também, assim como a gente tem crescido e aprendido com o Senhor, tá bom? E olha, a gente sempre fala isso, né? Ajuda a gente aí nessa live. Coloca aí os comentários, vem com a gente na live aí. Compartilha, eu tenho certeza que vai ser bênção para a glória de Deus. Quer colocar alguma coisa? Não, vamos lá. Então, gente, vamos lá, deixa eu pegar meu esboço aqui. Eu sempre gosto de falar sobre alguns livros que ajudam a gente nesse momento. E não tem como falar uma live sobre panorama bíblico se o livro principal não for a Bíblia, né? Então essa aqui é a Bíblia que a gente utiliza, eu particularmente gosto demais, é a Bíblia de aplicação, pessoal. Então, para você que está estudando a palavra de Deus, quer indicação de uma Bíblia, eu indico essa daqui, tá bom? Bíblia de aplicação pessoal. E eu usei aqui 2 livros também para poder me ajudar nessa parte de conhecimento, que é esse aqui. Quer falar um pouquinho dele, amor? Esse livro aqui é do John MacArthur, Manual Bíblico, tá? Ele é um ótimo exegeta, um ótimo teólogo, pode talvez ter algumas divergências com o pentecostalismo, mas não faz mal, ele é fantástico. A Bíblia de estudo também que ele tem, eu tenho uma, o panorama que ele dá no começo, já quem gosta de pregar já fica muito, muito além daquilo que de fato pode ser muito boa mesmo, nós indicamos esse livro aí, tá? E esse aqui também
ele é mais simplesinho, mais fácil entendimento, André Coelho, redescobrindo a Bíblia, e ele também fala muito dessa parte do início de cada livro, abordando o tema, autor, essas coisas todas que a gente vai falar hoje, tá? Então, só para vocês saberem, essa foi a biografia utilizada, fora as outras bíblias de estudo, e também eu tenho feito um seminário de teologia na Academia de Pregadores, então muita coisa de lá eu tenho aprendido e vou trazer aqui para vocês, eu tenho certeza que vai ser bênção, tá bom? No curso de teologia. Quero dar boas-vindas aqui, sejam bem-vindas Heloísa, Paz de Cristo, Ana Felipe, Glória, pela vida de vocês, tá bom? Sejam bem-vindos, irmã Ruth. Ruth, isso aí, bênção. Gente, vamos lá, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho da Bíblia, tá bom? Então, a Bíblia, antes da gente falar sobre esse panorama, a Bíblia é um livro único, apesar de ser o mais antigo e combatido no mundo, sempre foi e continua sendo um best-seller. É o livro que é mais traduzido, é o mais vendido, é o mais lido, é o mais publicado, é o mais citado, o mais importante na civilização ocidental, o de maior influência em toda a história da humanidade. Esse é o livro que você tem aí nas suas mãos, na sua casa. Eu desconheço alguém que não tenha. Todos têm um livro desse aqui. A Bíblia. Bem, a Bíblia vem do termo grego biblos, que significa livros. Então, a Bíblia, eu falo um pouquinho disso tudo, gente. Tem um vídeo falando sobre isso também, uma aula sobre isso lá no meu YouTube, tá? Se alguém quiser, canal Tree of Life. Eu vou dar aqui um resumo bem breve. Então, a Bíblia, ela vem do termo grego que significa biblos, que significa livros. Então, a Bíblia, ela não é somente um livro. Ela é uma pequena biblioteca contendo 66 livros, escrito por 40 pessoas diferentes, em épocas diferentes, com formações diferentes, em várias línguas, em vários locais, aproximadamente 1.500 anos, tendo um único autor, Deus. Não é isso? Exatamente. E a Bíblia é interessante, ela é o único livro que você lê juntamente com o autor, tá? Oh, glória! É verdade, gente. Nela a gente vai encontrar diversos estilos literários. Você vai encontrar na Bíblia uma parte quando você estiver lendo biografia, outra lei. Você vai encontrar ética, ciência, história, canções, poesia, profecias, doutrinas e revelação. Logo, nesses documentos todos estão reunidos em duas formas: Novo Testamento e Antigo Testamento. O Antigo Testamento, logo no início lá da sua Bíblia, você vai ver, contém 39 livros e o Novo Testamento, 27 livros. Agora, Karine, por que a palavra testamento? Testamento também pode ser traduzido por aliança, ou seja, é o mesmo que um pacto, um contrato solene entre duas partes, nas quais há privilégios e também obrigações de ambas partes. Então, Antigo Testamento é uma aliança que Deus fez com o homem e com a sua descendência. E o Novo Testamento é a aliança que Deus fez com todas as pessoas que crerem em Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador. Quer falar alguma coisa, amor? Vamos lá, vamos seguir. Então, gente, olha, eu tô vendo que entraram pessoas aqui na live, eu já quero dar boas-vindas. Pra quem entrou aqui e não tá sabendo o que tá acontecendo, bem, essa é uma live inicial, uma série de lives que nós vamos fazer. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Gênesis, é um panorama bíblico. Então fica com a gente aí, eu tenho certeza que você vai aprender e crescer muito pra glória de Deus, tá bom? A todos que estão entrando aqui. Quem quiser comentar e não está conseguindo, me manda um direct para eu poder te seguir e aí você vai conseguir compartilhar e participar aqui das lives, tá bom? Então, antes da gente falar um pouquinho do livro de Gênesis, a gente está explicando a Bíblia, tá bom? Então, vamos lá, gente. Quem escreveu? Profetas, sacerdotes, reis, líderes da nação escreveram o Antigo Testamento em hebraico. Apenas duas passagens nós temos na forma de aramaico. E os apóstolos e os companheiros escreveram agora o Novo Testamento, que foi no grego, na língua grega, tá? Então, o registro do Antigo Testamento, ele começa na criação do universo e termina 400 anos antes da primeira vinda de Jesus Cristo. Assim, o tema central da Bíblia é a pessoa, é a obra de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, o Messias prometido, o Filho de Deus, tá bom?
Isso. Se eu te falar um detalhe sobre esses 400 anos aí, nós vamos falar sobre isso mais lá na frente, tá bom? Mas só um adendo aqui, um detalhe, esses 400 anos fazem parte de um tempo chamado período interbíblico, onde Deus ele não falou através de profetas, Deus se calou. Dentre o livro de Malaquias e o livro de Mateus, onde começa, obviamente, para nós do Ocidente, o cânon sagrado, Deus ele se calou. Deus ele não falou mais nada através de profeta, de ninguém. E eu repito, é considerado o período interbíblico, onde não houve inspiração divina, nada disso. Vamos falar um pouquinho mais na frente, mas como ela tocou nesse assunto aqui dos 400 anos, está dando só uma pitadinha aí para você poder ficar com água na boca. E ficar com a gente, né? Até chegar lá no livro de Malaquias. Gente, a gente vai falar sobre todos os livros, tá bom? Isso. Bem, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles formam uma unidade literária. E ela completa, esses 5 livros, ele é chamado de Pentateuco. Então, quando você ouvir essa palavra, esse nome, você já sabe que se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia. Ou também 5 rolos, vai depender de onde você já ouviu ou já falou sobre isso. Quer falar alguma coisa? Não, vamos. Então, assim, os 5 livros independentes, né, do Pentateuco, eles foram escritos com uma unidade contínua, tanto em conteúdo quanto numa sequência histórica. Então, cada livro, ele termina, e onde ele termina, o autor começa o livro seguinte, exatamente do lugar onde ele terminou o anterior, tá? Então, Gênesis aqui é considerado um livro, e você já deve ter ouvido falar sobre isso, que significa princípio ou origem. A palavra Gênesis, tá bom? Significa princípio ou origem. O livro trata exatamente da criação da vida e a introdução do pecado, da corrupção, juntamente com a abominação e o juízo do mal. O livro de Gênesis, ele simboliza a obra de Deus iniciada na alma, o novo nascimento, com a promessa de uma frutificação vindoura. Então, só para você entender aqui, vamos fazer um contraste do livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, e Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Então, aí você já começa a ver algumas, como eu posso dizer, um contraste. Gênesis é o primeiro, Apocalipse é o último, ou seja, introdução e conclusão, para ficar bem fácil pra gente. Gênesis diz como tudo começou, e o Apocalipse diz como tudo terminará. Então, você vê no livro de Gênesis a criação de um lugar, o paraíso, o Éden, o paraíso fechado. Lá em Apocalipse a gente vai ver exatamente o mesmo lugar, só que aberto. No livro de Gênesis a gente vê a expulsão do homem do paraíso. E lá no livro de Apocalipse a gente vê a restauração do homem para esse lugar. No livro de Gênesis a gente começa com uma tristeza. E lá em Apocalipse termina com o fim dessa tristeza. No livro de Gênesis fala exatamente sobre a morte e Satanás vitorioso, ou seja, a morte chegou até nós e fala que Satanás foi vitorioso através do pecado. E lá em Apocalipse termina com Cristo vitorioso e a vida eterna. Uma coisa interessante sobre todo esse panorama que ela deu rapidinho agora, eu estou só sendo cirúrgico aqui algumas coisas, né? É que eu aprendi uma frase, gente. Nós somos gerados em Deus, tá bom? Degenerados em Adão, ou seja, perdemos a essência em Adão, mas fomos regenerados em Cristo. Oh, glória. É Ele que recupera essa essência nossa através do seu sangue preciosíssimo na cruz do Calvário. Meu Não Deus, esqueça disso, tá? Forte, hein? Gerados em Deus, degenerados em Adão e regenerados em Cristo. Glória a Deus. Então, gente, Apocalipse é o cumprimento dos grandes temas iniciados em Gênesis. Então, isso precisa ficar claro para você. Tudo que vai acontecer no Apocalipse, ou tudo que a gente já está vivendo, é cumprimento de grandes temas. Espera aí que entrou uma ligação aqui. De grandes temas iniciados em Gênesis, tá bom? Então, a antiga serpente, que engana todo mundo, está derrotada. E os redimidos, nós, seremos levados novamente para o paraíso. E teremos ali acesso à árvore da vida. Então, Apocalipse, só para você entender, é a perfeição de Deus. A gente acha que foi Gênesis, mas na verdade o final é o melhor dos melhores, tá? Então, nós vamos falar de Apocalipse lá na frente. Vai ser o último livro que a gente vai falar.
mas é importante eu já dar essa pincelada aqui para vocês entenderem tudo aquilo que a gente vai falar nesse Todo tempo. mundo ouvindo a gente aí, dá um... Quem tá ouvindo, como que é? Quem tá ouvindo a gente, dá um glória, escreve um glória aí pra eu saber que você tá ligadinho. Ajuda a gente aí. Ó, eu vi que a Lu entrou, a Alana entrou, o Anderson, a Silvana entrou, Glória, a Lina, Diogo, sejam todos bem-vindos. Monique, deixa eu ver quem mais aqui, eu ainda não dei bom dia. Sejam todos bem-vindos, nós estamos fazendo uma live diferenciada hoje, gente. Estamos falando sobre o panorama bíblico do livro de Gênesis. Ô, Glória, a Alana tá ouvindo a gente. Isso aí, gente. Ajuda a gente aí nessa live. Quem tá entendendo, quem tá gostando, diga eu estou, para eu poder saber que você tá gostando. Podemos seguir? Ô, Glória, obrigado, Samuel. Samuel, bênção pura. Gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o autor do livro. Autor do livro. Quem foi o autor? Quem escreveu o livro de Gênesis? Quem foi? Moisés. Patriarca Moisés. Exatamente. Gente, Moisés, ele tinha um preparo. Deixa eu só fechar aqui, gente. Tá chegando um monte de notificação aqui pra mim. Provavelmente alguém que não está conseguindo comentar na live. Deixa eu só fechar aqui pra não atrapalhar a gente. Bem, Moisés, ele tinha toda a experiência e todo o preparo. Ele é um gênio porque ele foi capacitado por Deus para poder escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, a autoria dos 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente já falou, é Moisés, tá bom? Que é o Pentateuco. Então, Moisés, ele foi criado no palácio. A Bíblia diz em Atos 7, versículo 22, que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Então, Moisés, ele foi testemunha ocular de todos os acontecimentos, do êxodo, da peregrinação no deserto. Então, Moisés, ele tinha acesso às genealogias, bem como todas as tradições orais, escritas do seu povo. E durante vários longos anos de peregrinação, você sabe aí o tempo que Israel teve peregrinando no deserto, Moisés teve o tempo necessário, tanto para meditar e escrever, tá bom? Quer acrescentar alguma coisa? Não, vamos lá. Vamos então, gente, eu quero só que você pense numa coisa. Pensa nas pirâmides do Egito. Forte, não é? Então, é grande, você fica imaginando. Moisés, ele tinha preparo. Por quê? Porque Deus, ele leva em consideração todo o nosso ensinamento, todo aprendizado, todo o tempo que a gente passa. Talvez muitos pensem que o tempo que ele passou lá no palácio, os 40 anos, foi perdido, mas não. Lembra do tabernáculo? Quando Deus deu as medidas do tabernáculo? Gente, só uma pessoa que é entendida, uma pessoa que já tinha visto, poderia fazer e construir o tabernáculo. Então, Deus ali deu as medidas exatamente do tabernáculo. Então, Moisés, quando ele passou esses 40 anos na cultura lá dos egípcios, entenda uma verdade. Naquela época, os egípcios, eles eram os mais doutos em tudo. Tudo. Eles eram os que tinham o maior conhecimento de ciência, de sabedoria. A gente vê hoje pelas pirâmides, que são muito antigas e estão aí em pé, erguidas até hoje. Então, só para você entender, Deus tem um propósito em tudo, até na escolha de Moisés. Deus não desperdiçou nenhum do conhecimento que ele adquiriu nesse tempo, tá? Então, Deus está no controle de tudo, inclusive da sua vida. Bem, Moisés, ele foi um homem que teve contato com a glória de Deus. E eu preciso dizer isso para você, que você entenda isso, que desde o primeiro momento que ele teve contato com Deus, ali na sarça, não vai dar pra gente falar sobre tudo, mas você sabe, conhece a história, a maioria das pessoas que estão aqui conhecem a história. Ele teve um contato com a sarça e dali pra frente foi um contato com a glória de Deus de forma crescente. Moisés, ele se apaixonou pela glória de Deus, tanto que ele não se acostumava mais em ficar longe de Deus. Todo dia ele ia para a tenda da congregação e por isso Deus revelou tantas coisas a ele, por isso ele escreveu aí 5 livros, tá bom? De sua autoria. E uma das frases que ele fala, que eu gosto muito, diz assim: se a tua presença não for, não me faça sair daqui. Que eu e você, a gente venha aprender em nossas orações, pedir a presença de Deus, que a gente venha ter essa comunhão com Deus. Se a presença dele não estiver conosco, não nos faça a gente sair, caminhar, ir para lugar algum, se a presença dele. Então, Moisés, para você ter noção do tamanho nível de intimidade que ele tinha com Deus, ele virou para Deus e falou: Senhor, se o Senhor não for, não me faça nem sair daqui. Coisa linda, né?
Quer acrescentar alguma coisa, amor? Não, ele é um homem temente, né? A Bíblia diz para nós que ele foi um homem que falou face a face com Deus, tá? É uma expressão de intimidade, porque ninguém poderia ver de fato Deus de frente, porque morreria, porque a sua glória era muito forte, muito pesada. Então, quando está dizendo isso aí, que veria ele face a face, era uma espécie de eufemismo para poder amenizar essa expressão, dizendo que ele tinha muita intimidade com Deus, tá? Ok? Lá tem um texto bíblico que ele não consegue nem olhar para Deus no começo, né? E depois era um homem que veria Deus face a face. Então a humildade de Moisés em reconhecer que ele não podia de fato ver a Deus e depois o próprio Deus falar que ele tinha intimidade, ou ele falar que tinha intimidade, fez ele chegar muito longe, gente. A humildade faz você chegar a lugares que você jamais imaginaria que chegaria, tá? Nunca esqueça disso. Ô, Glória! Olha, Thaísa colocou, tô aqui com o ABC do crente, agenda, Bíblia e caneta. Ô, Glória! Isso aí, gente. Anota, pega papel, caneta, para. É importante a gente saber e conhecer essas verdades, Isso tá aí, bom? vamos prosseguir. Vamos lá. Outra coisa que eu gostaria de dizer, o local, tá? Gênesis, o livro de Gênesis abrange 3 pontos geográficos, tá? Distintos e sequenciais. Então você vai ver que do capítulo 1 ao capítulo 11 ele vai falar exatamente da Mesopotâmia, do 12 ao 36 ele vai falar da Terra Prometida e do 37 ao 50 ele vai falar do Egito. Então os lugares mais falados no livro de Gênesis é o Monte Ararat, Babel, Ur dos Caldeus, são lugares que você vai ver Arã, Siquém, Hebron, Berseba, Betel e Egito. E hoje esses lugares, tá bom? É conhecido atualmente como Oriente Médio, só para você ter uma noção. Mais alguma coisa para acrescentar de local? O local é fácil, né? Vamos em frente. Não dá aqui pra gente poder explicar todos os mapas e tudo mais, mas só para você ter uma noção de onde fica, tá? Qual é o propósito do livro de Gênesis? Qual é o propósito do livro de Gênesis? É registrar o momento em que Deus criou o mundo e o seu desejo em ter um povo separado para adorá-lo. A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, tá? Então, aqui é o livro que fala das primeiras coisas. Tudo que acontece primeiro tá aqui no livro de Gênesis. Não, o primeiro homem, a primeira mulher, a primeira família. Por isso que o nome é princípio, tá? Os primeiros filhos, a primeira vez que fala de dízimo, a primeira vez que fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo também é citado no livro de Gênesis. O Messias fala da salvação, do plano de redenção. Lá em Gênesis 3, você já vê isso. Ou seja, tudo que foi primeiro aqui. E fala também que a gente haveria as lutas, que teríamos um inimigo espiritual. Então, para você ver que desde Gênesis, Deus já está explicando pra gente tudo o que aconteceria, inclusive das nossas lutas e também do nosso inimigo espiritual. Bem, a data provável dessa escrita tá em 1450 a 1410 a.C., tá bom? O versículo chave do livro de Gênesis, eu gosto muito, diz assim: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 1, capítulo 1, versículo 27. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora esse versículo está no capítulo 12, versículo 2 e versículo 3. Com certeza são os versículos que você já ouviu falar. E a gente chama de versículo-chave, porque é um versículo principal. Ele norteia ali todo o livro de Gênesis, tanto a criação quanto Deus ali escolhendo uma nação para si. Falar algo, amor? Não. Só dizer que o capítulo 1, 27 fala da criação de Deus para com o homem, tá? Em relacionamento, fazer mais semelhança. E esse capítulo 12, ele tem a centralidade de Abraão, tá bom? São versículos chaves, porém estão em pontos diferentes na nossa Bíblia Sagrada, tá? Então vamos lá. Quais são os principais personagens do livro de Gênesis? Deus, não podemos esquecer de Deus, em primeiro lugar. Adão, Eva, você conhece, Noé, Abraão, Sara, Ló, Isaac, Rebeca,
Jacó e Esaú, Lia e Raquel. Inclusive, nós temos live lá no YouTube, tanto aqui no Instagram também. Para quem não assistiu, nós já falamos sobre Eva, falamos sobre Sara, falamos sobre Rebeca, falamos sobre Lia, falamos sobre Raquel. Então, se você quer conhecer um pouquinho dessas histórias, a gente já conta isso nessas lives, tá bom? Então procura lá. Então são os personagens mais conhecidos e que tramitam ali, que ficam ali no livro de Gênesis, José e Judá, tá bom? Então, só para fazer um resumo bem básico aqui. Adão e Eva, os primeiros seres humanos. Noé fala do fiel construtor da arca. Abraão e Sara são os pais de uma nação chamada povo de Israel, ou povo escolhido de Deus, tá? Isaac e Rebeca foram os primeiros membros dessa nova nação. Jacó, ele foi o pai de 12 tribos de Israel. E José, o preservador do seu povo lá na nação do Egito, tá bom? Falar alguma coisa sobre os personagens? Não, se voltar lá um pouquinho, tem como voltar lá? Claro. Enfatizando aqui dois personagens que eu acho importantíssimos, sem desmerecer os outros, é claro, no Antigo Testamento, nesse período aí de Gênesis, melhor dizendo, que são Noé, tá? Noé foi um homem que, pela sua obediência em construir uma arca que Deus mandou ele construir em meio a uma população extremamente pecaminosa, Noé ele fez com que o projeto que Deus tinha dado na mão dele enfaticamente desse certo, gente. Então, a gente aprende com Noé que talvez Deus deu um projeto para você que não deu para mais ninguém. E talvez você se sinta sozinho nesse projeto. É esse projeto, de fato, que vai trazer benefício e salvação para muita gente. E quem não acredita, lamentavelmente, acaba ficando para trás, né? E o outro personagem que eu gosto muito é Abraão, o pai da fé, um homem que realmente, de fato, andou de uma forma extraordinária com Deus, né? Um homem que, talvez a gente fale um pouquinho mais na frente, ele veio de uma localidade chamada Ur dos Caldeus, uma terra completamente idólatra, e vivia nesse meio, e Deus chamou esse homem para poder fazer uma diferença, para ser o pai de fato de uma nação, onde Deus ele daria as demais nações, através dele as outras nações seriam abençoadas também, tá bom? É muito interessante, e lá na frente a gente vai discorrer um pouquinho sobre ele, tá? Bem, não dá para falar muita coisa sobre, como eu disse, é um panorama, então a gente está aqui correndo com todas as histórias. Mas meu esposo falou aqui sobre Noé, e eu gosto muito da história dele, e eu quero já deixar uma pergunta para você, para sua meditação. Qual embarcação, Deus mandou ele construir uma arca, qual embarcação Deus tem pedido para você construir nesse tempo? Todos nós temos algo da parte de Deus que ele nos pede. Então, você já descobriu qual é a embarcação que você precisa construir nesse tempo? A pergunta é, Noé, ele teve coragem de renunciar os seus planos, as suas vontades para fazer uma embarcação, para construir uma arca. Mesmo muitas pessoas falando que não, que ele era maluco, que por que ele está fazendo isso? A pergunta é, e você? Tem coragem hoje de renunciar os teus planos, os teus projetos para viver os projetos de Deus? Pensa e reflete nisso. E sabe o que eu aprendo aqui com ele? E eu tenho certeza que quando você começar a viver exatamente dessa mesma forma, com esses aprendizados aqui da vida dele, muitas coisas vão mudar na sua vida. Onde existe um Noé, existe uma família salva. Que seja você o Noé da sua casa. Que seja você o Noé da sua família. Porque a sua família vai alcançar a salvação através dessa embarcação que você está fazendo, tá? Então, tenha coragem hoje de renunciar os seus planos, os seus projetos para viver os planos e projetos de Deus. Um outro aprendizado que eu aplico aqui é que o que o céu determina, a terra não elimina. O céu já tinha determinado o que iria acontecer sobre a vida de Noé. E não tem como a terra eliminar. Tanto que, eu acho isso incrível, gente. Guarda essa verdade pro seu coração e eu continuo aqui com a live. Quando Noé entrou na arca, ele só tinha o quê? Um terreno. Não é verdade? Ele tinha ali o lugar onde tinha a sua casa, a construção da sua casa, da sua família. Então, quando Noé entrou na arca, quando ele decidiu resolver os planos de Deus, quando ele decidiu não mais viver o dele, mas viver o plano de Deus, ele tinha apenas uma casa, um terreno. Mas quando ele saiu da arca, ele tinha a terra
toda para ele. A terra toda era dele. Então pensa nisso. Muitas das vezes a gente acha que a gente vai perder alguma coisa, algum benefício, alguma coisa que você acha que é teu. Na verdade, tudo é de Deus, gente. Então, hoje, aquilo que Deus está falando que é para você sacrificar, lá na frente pode se tornar algo muito, muito grande, tá bom? Então, que você venha aprender com essa palavra. Alguma coisa para acrescentar? Não, vamos lá, que é panorama. A gente falou aqui, é panorama. Senão a gente fica na história, a gente vai uma a uma, né? É muito gostoso falar da palavra do Senhor. Então, gente, vamos lá. Partindo agora para os acontecimentos. E aqui a gente vai falar, e aí eu quero que vocês coloquem aqui, ou escrevam no comentário o que vocês querem, tá? Porque quando a gente começou a estudar sobre essa live aqui, fazer o panorama, não dá pra gente entrar em texto por texto. Mas eu gosto muito da história da criação. Então, eu quero falar um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido no seminário Academia de Pregadores, que eu tenho feito de teologia. Eu quero compartilhar um pouquinho. Eu achei muito interessante. Eu quero compartilhar com vocês. Então, eu vou frisar um pouquinho só no capítulo 1 de Gênesis, os primeiros versículos aí, e o restante do livro de Gênesis, a gente vai dar só o panorama, tá? Algo bem rápido. Mas se você quiser que a gente fale um pouquinho mais sobre cada tema, vamos dizer assim, aí você escreva aí pra gente nos comentários, porque aí na próxima live não vai ser o livro de Êxodo. A gente vai ter que fazer uma segunda live no livro de Gênesis. Quem entendeu, diga glória a Deus, pra eu saber que você entendeu aí, tá? Isso é um panorama. Então vamos lá, diga glória a Deus aí pra eu poder saber que você tá junto comigo. A história da criação. Nós vamos falar agora um pouquinho da história da criação, que tá do capítulo 1 até o 2. Depois a gente vai falar de forma bem rápida mesmo. Deixa eu só ver aqui. Cadê? A história de Adão, de forma muito rápida. A história de Noé, a gente já falou aqui um pouquinho. A história de Abraão, de história muito, muito, muito rápida. Isaac, Jacó, José, que é exatamente o que fala o livro de Gênesis, tá? Deixa eu só voltar agora para a criação. Cadê? Achei. Então, vamos lá, gente. Se você tiver a sua Bíblia aí, perto, é importante você depois colocar pra gente poder fazer juntos, tá? Ler juntos. É importante você sempre estar com a sua Bíblia aí, pra você conferir tudo que a gente tá falando aqui, tá? Então, a Bíblia diz que Deus criou os céus, os mares, a terra, ele criou as plantas, ele criou os animais, os peixes, os pássaros. Porém, os seres humanos, a Bíblia fala que Deus criou a sua imagem. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, entenda uma verdade aqui. Nada foi criado de uma hora para outra. Entenda que no princípio Deus criou céus em algum momento da eternidade. Agora vamos pensar em céus, tá? O que é que tem nos céus, para ficar mais claro? Vocês sabem que eu gosto de ir bem devagarzinho nos ensinamentos para fazer você também pensar. O que tem nos céus? Nos céus tem o trono de Deus, você tem um exército de anjos, você tem um louvor perfeito, você tem uma adoração perfeita, uma família perfeita, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ou seja, você tem tudo perfeito. Você tem o céu dos céus, ou também chamado terceiro céu, e você tem o paraíso. Então, nós aqui não conseguimos saber quanto tempo passou. Por quê? Porque lá é eternidade. Não tem tempo. Eternidade não tem tempo. Então, foi muito tempo. Passou. Talvez pra gente tenha sido muito tempo. Mas não tem como a gente medir, tá bom? Não tem como a gente contar o tempo na eternidade. Então não tem como eu dizer quanto tempo a Terra foi criada, quanto tempo Deus formou isso tudo. Se Deus quiser, ele pode formar em um dia, em algumas horas, em alguns minutos. Ele é Deus, tá bom? E ali, pode falar, amor. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu estava lendo essa madrugada algo interessante, que às vezes a palavra da nossa boca, ela pode não ter efeito, né? Tem um ex-presidente dos Estados Unidos chamado Richard Nixon, que o pessoal falava que a palavra dele fazia muito efeito, e ele descobriu depois que nem toda a palavra que ele dava fazia efeito. Com Deus é diferente. Basta uma palavra dele que pode acontecer, criar-se muitas coisas que você nem imagina que podem ser criadas, tá? Não esqueça disso. Ô, glória. Deus, ele criou tudo pela sua palavra, tá? Verdade, gente. Forte. Bem, e ali Deus, em algum momento da eternidade, a gente não sabe como,
Ele sonhou. Ele sonhou em exercer, e quando eu falo sonho, gente, é pra colocar características de um Deus na nossa fala, porque é difícil descrever um Deus. Então, é só pra você entender que a gente tá colocando características pra gente se fazer entender. Antropomorfia. Como é? Antropomorfia. São características humanas para poder se aproximar daquilo que de fato Deus é. Nós somos ilimitados, gente. Deus vai muito além da gente, muito além da gente. Você viu essa palavra estranha aí? Trava até a língua. Tem antropomorfismo e antropopatia. São duas coisas. Depois, toda hora a gente explica um pouquinho sobre isso aqui para não enrolar sua mente aí, tá? Importante estar com o professor do lado. Vamos lá. Então, Deus, em algum momento, ele sonhou em exercer o quê? Essa paternidade. Porque ele já era criador, e como criador, Deus ele já estava realizado, podemos dizer assim. Ele já tinha suas criaturas, ele já tinha um ambiente perfeito, com criaturas perfeitas, ele tinha anjos, ele tinha tudo ali estabelecido, uma hierarquia de anjos, tudo funcionava, gente, tudo funcionava perfeitamente. Mas em algum momento, entenda, o que era perfeito não deixou de ser perfeito. Entenda isso, o que era perfeito não deixou em nenhum momento de ser perfeito. Mas alguém que era perfeito nesse lugar, alguém que tinha um privilégio incrível, alguém que conhecia o Éden, que era Satanás, que naquele momento o nome dele não era Satanás, era Lúcifer. Então, para você entender, abra sua Bíblia lá no livro de Ezequiel, capítulo 28, eu vou ler só para você entender. Então, a gente vai falar um pouquinho do Éden, do jardim do Éden, só que não desse Éden que a gente vê no livro de Gênesis, mas só para você entender o que aconteceu e o que está escrito lá, tá bom? Então olha o que está escrito. Quer ler pra gente, Ezequiel? Diz assim a palavra de Deus lá, Ezequiel 28, tá? A partir de qual versículo tá aí? Deixa eu abrir aqui, eu anotei na Bíblia. Vamos lá, gente, acompanhe conosco aí, Ezequiel, capítulo 28, tá? Eu anotei aqui e não anotei ali. Aqui. A partir do verso 13, não é isso? Isso. Diz assim, ó, estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos. Anda aí um pouquinho. Desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência. E pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer. Ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subsistirá. Amém? Então, gente, olha aqui como era o Éden, bem diferente daqui do jardim que a gente vê no livro de Gênesis. Aqui o Éden era chamado de jardim de pedras. Você vê só pedras preciosas, coisas, um jardim mineral, coisas riquíssimas. Então, ali, Lúcifer, ele tinha esse jardim, ele tinha todas essas pedras preciosas. E Deus aqui, quando você lê esse texto todo, você vê que Deus lamenta essa caminhada com esse querubim, que era ungido e perfeito. Por quê? E ele se tornou Satanás, porque a sua caminhada foi interrompida quando isso subiu no orgulho, quando ele teve um orgulho no seu coração. Lúcifer teve um orgulho, ele quis estar acima de Deus e reinar. Então, Deus ali, quando você conhece um pouquinho, você vê que ele já tinha dado um poder para Lúcifer. Ele também era especial ali no céu, só que ele queria mais do que aquilo que Deus havia concedido para ele.
Tudo por conta de ganância e orgulho. E nesse texto aqui que a gente leu, é exatamente a queda de Satanás e o motivo da queda dele. Não sei se você prestou atenção aí no que o Fábio estava lendo, é exatamente a queda de Satanás. Aí você consegue entender o porquê Satanás odiou Adão lá no Éden, tá? Porque Satanás, ele tinha o quê? A caminhada com Deus. Ele estava num jardim que Deus passeava. Então era tudo perfeito. Aí quando Deus criou um jardim na terra para o homem, feito para o homem, Lúcifer viu que alguém teria também aquilo que ele tinha, um contato com Deus, um contato com quem? Com a sabedoria de Deus, com a glória de Deus. Ele teria o quê? Paz, tudo que ele não tinha mais. Lúcifer não tinha mais nada disso, nem contato com a glória de Deus, não caminhava mais, não tinha mais Deus. Então o que ele fez? Ele se empenhou, gente. Ele se empenhou para tirar do homem, não pelo Éden, não pelo paraíso, mas sim ele se empenhou para tirar o quê? O andar com Deus. O que Lúcifer faz, o que Satanás faz até hoje é nos fazer nos afastar do caminho do Senhor, do andar com Deus, de ter comunhão com Deus. Então a gente vê exatamente isso no livro de Gênesis, no momento da criação, no momento de todas as coisas, quando Deus decidiu exercer a sua paternidade com o homem, quando ele decidiu criar o homem. Antes dele criar o homem, Deus ele queria tudo tão perfeito que ele começou a criar o ambiente para o homem morar. Primeiro ele pensou na terra, em tudo que o homem precisaria, e aí sim, depois desse planejamento é que ele começou a falar, como o Fábio disse aqui. É forte, né? Então primeiro Deus ele planeja em sua mente e depois ele fala, ele concretiza. E é exatamente isso que acontece. Antes de você fazer qualquer coisa, você pensa antes e depois você fala, tá bom? É importante falar aí que esse trecho de Ezequiel 28 fala sobre o rei de Tiro, tá? Mas por inferência, obviamente, a gente percebe que era Satanás, tá? Tem um texto também, se a Karine vai falar sobre isso aí, que está lá em Isaías 14:14. Não, pode falar. Diz assim, olha só, Isaías 14:14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso aqui também ele está dando um referencial aqui, uma referência sobre Satanás também, tá? Ele queria ficar acima das nuvens e ser semelhante, porque acima de Deus não tem como ser melhor do que Deus, maior do que Deus. Então ele queria só ser semelhante. Então, como Deus observa o coração da sua criação, Deus sabe a vontade da criação dele, Deus ele já percebeu que Satanás queria algo a mais que não era da sua alçada, e a partir daquele momento ali, Satanás foi destituído daquilo que ele estava lá. Gente, então, guarda uma coisa muito importante, gente. O orgulho do ser humano faz com que Deus lembre-se de Satanás, tá? Meu Deus. Nunca esqueça disso. O orgulho do ser humano faz com que Deus lembre-se de Satanás. Então, o homem orgulhoso, ele não chega a lugar algum, ele acha que está chegando. Porém, na verdade, ele está caindo, não sabe. Meu Deus, forte, né? Bem, vamos lá, gente. Continuando, então. Em Gênesis, capítulo 1, do 1 e 2, diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor. No princípio... Não tá ouvindo? Tá sem som? Gente, quem tá me ouvindo aí, diga amém. Pra eu saber se o problema é na minha internet ou na internet da irmã Ruth. Quem está me ouvindo, diga amém. Fala aí comigo. Foi? Voltou aí o som? Fala comigo, gente. Me ajuda aí. Tá normal? Então... Ruth, sai e volta para o Instagram, de repente é aí, tá? Isso aí, o orgulho leva o homem à ruína, exatamente. Pode ser aí então, Ruth, tá bom? Entra e sai. Então, gente, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1 e 2 diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Ponto. Existe uma teoria chamada teoria da lacuna aí. Vou falar bem rapidamente sobre isso, tá? Só para você saber, é uma teoria, tá? Estudiosos, teólogos falam sobre isso, tá? E o versículo 2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, entenda uma verdade para o seu coração. Aqui tá falando que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Deus não cria o caos. Deus não cria
aquilo que é ruim. Tanto que você vai ver que toda a fala dele, ele fala sempre que viu Deus que era bom. Então Deus não cria o caos. Aqui está o caos. A gente está vendo que a terra estava sem forma, estava vazia e havia trevas. E como a gente disse, Deus planeja tudo antes de ter a fala. Então existe sim uma história entre o versículo 1 e o versículo 2, que muitos chamam de teoria da lacuna. Deus nos explica isso pra gente lá em Isaías 48, que ele não criou a terra para ser um caos. Se você ler lá Isaías 48, você vai ver que ele não criou a terra para ser um caos. Então existe alguma coisa que aconteceu aqui, que a terra ficou dessa forma. E no próprio texto original, quando a gente lê Gênesis, e é muito importante toda vez que você vai ler a Bíblia, se você puder ter um dicionário bíblico, se você puder ter alguma fonte de apoio, vai te ajudar no entendimento. Então, quando você lê esse versículo no texto original, você consegue entender e perceber isso. E eu vou dar só uma pincelada aqui, só para você ficar com água na boca, como eu fiquei também, como a gente começa a querer estudar e aprofundar mais. Então, nesse versículo aqui, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra, criou, a palavra criou aqui é o mesmo que barak. Ó, tô falando já em hebraico. Barak, que significa criar a partir do nada. Então, gente, a verdade é que ninguém pode criar alguma coisa a partir do nada. Só Deus. Então, quando você lê no original esse texto aqui, você vê que só Deus pode criar o barak. Só Deus pode criar algo a partir do nada. Eu posso ser muito criativa, mas eu só consigo criar algo se eu tiver algum elemento que já existe, tá bom? Todos nós aqui só conseguimos criar alguma coisa a partir de um elemento que já existe, tá bom? Então, só Deus ele pode criar. E aí, tá para alguém que tá aqui nessa live, quero que receba essa palavra que Deus colocou no meu coração quando eu estava estudando. Deus, ele pode criar células boas em uma pessoa que está, por exemplo, com câncer, uma pessoa que está enferma, e você pode ficar curada, porque ele é Deus. Deus, ele pode fazer isso. Talvez para o homem você esteja com uma saúde debilitada, mas Deus, ele pode hoje, nessa live, através dessa mensagem simples, criar células de você ficar curada, porque Deus, ele pode criar do nada aquilo que é bom. Só Deus tem o barak, só Deus tem esse poder de criação. Essa é uma especialidade de Deus, de transformar o caos em milagre. E por que eu estou falando isso? Porque existem dois verbos, tá, no hebraico para criação. Existem dois verbos. O primeiro, o barak, que eu já falei com vocês, e o azak, é assim que se fala? Azak. Isso. Azak. E esse azak significa reconstruir ou fazer. Ou seja, é o que eu e você a gente consegue fazer. Reconstruir ou fazer. É o quê? É você dar forma a algo que já existe. Então, toda vez que a Bíblia fala da criação do homem, ele não usa o termo barak, mas sim, ele usa o termo no original azak. Ou seja, o homem foi feito do pó da terra. Então, usou de algo que já existe. Então, refere-se à criação do homem, o verbo azak. Então, quando a gente vai ler a Bíblia no original, a gente já consegue perceber isso logo no início do texto, logo no versículo ali. Então, por isso é importante quando você for ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, não tenha só uma Bíblia, uma versão, mas procure todas as versões para você poder tenha um dicionário, procure saber nessa profundidade, porque você vai ver coisas ali que você ainda não tinha percebido. Eu fiquei encantada quando eu vi isso. Eu falei, gente, Deus é lindo, é forte, né? Para você poder estudar, cruzar informações, amarrar os textos, né? A Bíblia por si só, ela se explica, tá bom? Vou falar de novo. A Bíblia por si só, ela se explica. É claro que os auxílios linguísticos, literários, eles são importantíssimo, mas nenhum livro, tá bom? Você sabe, eu lancei um livro, ela vai falar daqui a pouco sobre ele, mas mesmo que o livro tenha diversos versículos, diversas coisas, nada fica acima da palavra de Deus, tá? A palavra de Deus é a boca de Deus, é aquilo que sai da boca dele, tá? Não existe profecia maior do que isso aqui, ó, a Bíblia. É isso aqui que é a nossa regra de fé e de prática. Então Deus
cria, Deus recria, não importa. O que importa é quem faz, que é o próprio Deus, tá? Aleluia. Ó, a gente tem testemunhos aqui, ó. Deus criou um novo rim para o meu filho. Ô, glória! Porque Deus, ele faz isso, gente. Eu sou um milagre, exatamente. Conheço a história da Leila, é um milagre mesmo. Meu Deus, o testemunho dela é forte. Então, gente, é isso. Maravilha. Só Deus, ele pode fazer o Barak, tá? E nós fazemos o Azar, tá? Então, voltando aqui para a criação, só para uma pincelada aí. Voltando para a criação, Deus, ele separa 6 dias para criar o mundo. E nesses 6 dias, ele libera várias palavras, tá lá. Haja luz e houve luz. Então, sempre que cada etapa da criação terminava, Deus dizia, e viu Deus que era bom. Agora, por que será que Deus, ele cria em 6 dias todas as coisas e no 7º ele descansa? Por que será? Por quê? A verdade é que ele é Deus, né? A gente já falou sobre isso aqui. Ele pode ter feito muito bem, poderia ter feito a terra em um único dia, talvez em 2, em algumas horas, talvez em 6, eu não sei. Ele poderia ter feito da forma que ele quisesse. Ele é Deus, só ele consegue criar a partir do nada. Agora, por que ele criou com 6 dias? Por que ele deu esse tempo sobre o homem? Porque, na verdade, quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai descobrindo outras coisas. E uma das coisas é para que o homem viesse a trabalhar sobre a terra nesse período. Então, eu vou falar agora sobre uma forma profética, que é uma das formas que os teólogos estudam e utilizam para entender a criação em 6 dias. A primeira pergunta é, quanto tempo nós estamos sobre a terra? Quanto tempo? Só para você ter uma noção de Adão. Peraí que tá tocando aqui o telefone. Só para você ter uma noção de Adão, tá? Da criação do homem, de Adão até Abraão, nós temos ali 2000 anos. De Abraão até a pessoa de Jesus, nós temos mais 2000 anos. E de Jesus até os dias de hoje, nós temos aí mais 2000 anos. Ou seja, digamos que nós, de forma profética, tá? Estamos no 6º ano, ou melhor, no 6º dia da criação. Pois nós, como humanidade, completamos agora, né, 6.000 anos. Então, nós, como humanidade, temos 6.000 anos na Terra. Agora, só para a gente entender um pouco melhor, por que Deus deu a Terra por 6 dias ao homem? A gente pode encontrar isso lá no livro de Mateus. Abre sua Bíblia aí, se você tiver. Capítulo 21, versículo 33. Fábio vai ler pra gente. É uma parábola que Jesus fala. Então, só para você entender, quando ele estiver abrindo ali, Mateus 21, versículo 33, anota essa referência aí. É uma parábola. E o que é parábola? É Deus, tá? Deus trazendo de forma simples, cotidiana, os seus planos, a sua vontade, para que eu e você a gente possa entender na nossa linguagem. Então, isso é uma parábola, tá? Fala, amor. Eu vou ler aí, que é a versão aqui, a minha diferente. Diz tá. assim, ó, Mateus 21, 33, tá? Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. Entendeu? Então vamos lá. Só nesse versículo aqui, Deus já está explicando o porquê da criação. Deus é o dono, tá? Deus é o dono. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha. Ó, Deus é o dono do céu e da terra. Salmo 115 fala exatamente sobre isso. Quando você lê lá o Salmo 115, você vai ver que Deus, ele se agradou em dar ao homem a terra. Os céus pertencem a Deus, pertencem ao Senhor. Mas a terra, a Bíblia fala em Salmo 115 que ele dá aos seus filhos, aos homens. Então, Deus, ele não só criou a terra, mas ele também criou o Éden, como a gente vê lá em Gênesis. E o homem, ele não estava limitado no Éden. Entenda uma verdade, o homem não estava limitado no Éden. Ele ali no Éden, ele poderia exercer a sua autoridade para que o reino de Deus pudesse estender a toda a terra. Ou seja, aquilo que ele vivia no Éden,
o que ele vivia no Éden, Karine? A caminhada com Deus, o andar com Deus. A gente já falou sobre isso. O sentir a presença de Deus, o receber orientações de Deus. Isso iria ser estendido por toda a terra. Era essa a vontade e o desejo de Deus. Gente, Deus, ele passeava no jardim, ele falava com Adão. Adão tinha a presença do seu Criador. E aqui, Deus, você vê nesse versículo aqui que Deus, o dono da terra, ele colocou uma cerca. E essa cerca também aplica para nós. Por quê, Karine? Vamos lá. Deus também coloca essa proteção em nós. Porque quando Deus criou o Éden para que o homem andasse em comunhão com ele, a gente vê que ele também cercou o Éden. Então hoje, quando eu e você, a gente anda em comunhão com Deus, ele também coloca essa proteção em nós. Na verdade, é uma proteção que é odiada pelas trevas, pelo inimigo, mas existe uma proteção em nós. Todas as pessoas que andam com Deus, que têm comunhão com Deus, existe uma cerca, existe uma proteção. E essa parábola diz que ele construiu também um lagar. E lagar aqui fala de aliança. Aliança de sangue. Foi ali no Éden, um animal foi morto, tá? No Éden. O animal foi morto. E sangue ali foi derramado, e uma aliança foi feita entre Deus e o homem para que houvesse salvação. A gente já começa a falar da história da salvação. Não vou me atentar nessa parte aqui, se você quiser. Depois você coloca nos comentários, não vai dar para falar sobre a parte de aliança, É muito lindo, gente, esse estudo de aliança. Mas se você quiser, você depois bota lá, enche a gente de comentários. Se tiver muito comentário aí, eu faço estudo sobre aliança, tá? Mas o que me chama mais atenção nesse versículo aqui que o Fábio falou, só para a gente entender o contexto de Gênesis e isso que Deus fala nessa parábola, é a palavra arrendou-a. Arrendou-a. Entenda, Deus, ele deu a terra para o homem por um tempo. É um contrato. Já viu? Arrendamento é exatamente isso. Ele deu a terra por um tempo, por um contrato. Ou seja, por 6.000 anos. A verdade é que quando a gente olha para a vida de Adão, quando a gente olha, a gente acha que Adão foi quem estragou tudo. A gente acha que o problema foi Adão, que se não fosse Adão, não estaria nesse caos que é hoje. Mas, na verdade, não só foi Adão. A verdade é que a gente também continua estragando a terra que Deus nos deu. Um exemplo bem simples, gente, bem simples, é o que a gente faz com o meio ambiente, com a própria natureza. Ou seja, Deus deu uma terra pra gente e olha o que a gente tem feito com aquilo que Deus nos deu, que foi a terra. Então, entenda uma verdade. Esse tempo que Deus deu, a sua vida, a minha vida, a vida do meu esposo. Eu não sei quantos dias você vai viver aqui na Terra. Talvez seja 60 anos, 70, 90 anos. Eu não sei quanto tempo eu e você vamos viver aqui na Terra. Só que Deus, ele deu pra mim e pra você o quê? Algo pra gente cuidar. O quê, Karine? A família, talvez a igreja que você está, o local onde você mora. Tudo isso foi Deus que deu pra mim e deu pra você. Deus, ele colocou na nossa mão, ele arrendou tudo isso por um tempo, assim como ele fez com Adão. A pergunta é, o que você está fazendo com o pedaço de terra que você recebeu? O que você está fazendo com o pedaço de terra que você recebeu? E nessa parábola aqui, inclusive, você percebe que é para você expandir a terra que ele te deu. Tem muita gente que recebe, mas guarda para si e não expande. E aqui nessa parábola você vê que é para você expandir. Por quê? Porque uma hora ele vai voltar e ele vai cobrar a terra que ele arrendou na tua mão. E o que você tem feito? Você tem multiplicado? Você tem expandido aquilo que ele tem colocado na tua mão? Isso é forte, hein? Seja a sua família, seja no seu trabalho, seja no local onde você mora. É a terra que ele te deu. Seja seu conhecimento na palavra. Exatamente. Tem que expandir isso aí. Então, gente, perceba quanto tempo eu e você, a gente tem de humanidade. Nós estamos no tempo, falando de forma profética, no tempo limite. Já estamos no 6º dia da criação, no 6º ano, tá? Então, a parábola diz também que ele colocou uma torre de vigia. Tá lá. Meu esposo leu aqui, depois você lê em casa e medita sobre isso. Ele colocou uma torre de vigia. Pergunta, você tá usando essa torre de vigia?
Para Adão, era a árvore da vida. Por quê, Karine? Porque eu amo a árvore da vida, tanto que o canal no YouTube se chama Árvore da Vida, Tree of Life. Em inglês se chama Árvore da Vida. Então, para Adão, a árvore da vida era o local de encontro com Deus, onde todos os dias ali ele recebia a orientação de Deus, ele recebia palavras de amor. Era algo maravilhoso, delicioso estar na presença de Deus. Sabe o que eu aprendo? E eu quero que você guarde esse aprendizado para a minha vida e para a sua vida. Que você venha hoje a mudar o seu relacionamento com Deus na sua torre de vigia. A nossa torre de vigia hoje é o nosso lugar de comunhão com Deus. Ou seja, o momento que você tem em comunhão com Deus, que não venha ser apenas um momento de religiosidade, nem um momento de obrigação. Tem gente que vai orar e ora por obrigação. Ah, eu tenho que orar, então vou orar. Não! Sua torre de vigia não pode ser um momento de obrigação, não pode ser um momento chato. Mas sim, tem que ser um momento que você tenha vontade, que você tenha prazer. Um momento de intimidade. Satisfatório, que você venha receber orientações para o seu dia, para a sua vida, para você expandir a terra que Ele te deu. Ali você vai receber palavras de amor de Deus para o seu coração. Então, pensa nisso hoje. Deus criou a terra e todas as coisas em 6 dias. Em 6 dias. E no 7º dia descansou. Aí a pergunta é, será que Deus precisa descansar? Claro que não, né, gente? Claro que não. Deus não se cansa, não se fadiga. Deus não precisa descansar. Por que, Karine, então, que ele colocou o descanso? Por que que ele frisou o descanso? Por que que ele colocou essa palavra? Então, mais uma vez, eu estou trazendo aqui a forma profética para você começar a ver que Gênesis e Apocalipse estão interligados, que toda a Bíblia está interligada, tá? Ô, glória, que a Mary colocou, nada melhor do que entrar em acordo com a presença do Senhor. É verdade. Então, só para você ver... Acordar e entrar na presença do Senhor. Só para você ver o quanto que tá tudo interligado, tá bom? Então, se a gente olhar pelo lado profético, mais uma vez, a gente está falando do milênio. O que é milênio? É o 7º dia, ou seja, 1000 anos. Deus deu a terra para o homem e depois ele vai vir e vai cobrar isso. Então, a terra vai ter um descanso aí 1000 anos. Então, isso a gente vai falar lá em Apocalipse, tá bom? Fábio também, ele falou sobre o milênio na live. Então, quem quer saber sobre o milênio, tem uma live do Fábio, tá no teu Instagram. No teu Instagram? Tá no Instagram do Felipe Augusto junto comigo, tá? Tá no Instagram dele. Mas a gente manda o link pra vocês. E tá no teu, tu chegou a pôr no YouTube também? Não subiu, não? Vamos ver se a gente sobe também pro canal do YouTube. Então, se você quiser, só pede o link pra gente. Fala, gente, explica muita coisa sobre escatologia, sobre o milênio. Eu tenho certeza que vai abrir muito a sua mente. Então, temos uma live aí falando sobre isso, Só que antes do milênio, eu preciso que você entenda, antes do milênio, ele fala isso, vai ter o arrebatamento, vai ter a tribulação. Então, para você entender aí que a gente já tá na reta final, Jesus está voltando, a gente precisa falar isso para você. E a gente também temos um e-book, nós estamos muito chique. Gente, Deus é lindo, né? Além do livro, Reconstruindo em Tempos de Crise, que você já conhece. Quem não conhece... Vale a pena. Hoje, inclusive, uma irmã de Minas, de Juiz de Fora, mandou uma mensagem pra mim. Hoje, Helenice, não sei se ela vai assistir essa live depois, e falou que tá gostando muito da leitura do livro, tem edificado muito a vida. Obrigada pelo carinho, tá? Sem palavras, por você ter vindo aqui, ter colocado seu feedback. Muito obrigada. E a gente tem recebido muitos feedbacks bons. Além do livro Deus. Aí, ó, a Mary também colocando que o livro é top. Ô, glória! Gente, além do livro, Deus presenteou a gente também com um e-book. Karine, o que é um e-book? E-book é um livro, só que digital, de forma bem mais resumida. Então, tem um link aí, se você quiser, nos procura. É um preço simbólico, apenas R$6. Gente, tem um conteúdo top, falando sobre escatologia, todas as curiosidades que você tem. Então, adquira, é de forma rápida, você consegue ler pelo celular, é de uma facilidade. Então, além do livro físico, a gente tem um e-book para poder facilitar e você ter uma amplitude na visão dessa parte escatológica. E lá ele explica tudo isso, milênio, tribulação, pré-tribulação. São 2 módulos, tá? A princípio são 2 módulos. Módulo 1, módulo 2, fala de princípio das dores, arrebatamento, grande tribulação, quem é o anticristo, quem vai apoiar o anticristo, quem são as 2 testemunhas, 144 mil, o milênio, revolta de Satanás,
repito, grande tribulação, enfim, fim dos tempos por completo. Tá? É forte. Então, assim, se você quer ficar antenado, perceber o ambiente, tudo que está acontecendo no nosso cenário mundial, mediante a palavra de Deus, vale a pena, tá bom? Para você poder crescer e estar aí antenado em tudo que está acontecendo. Então, nos procure, a gente vai mandar o link, tá bom? É um e-book aí. A irmã Raimunda tá falando que tem. Glória, que bom. Eu quero o e-book. Isso aí, nos procura, Thaís. A gente até divulgou ontem o link, já saiu o módulo 2, já temos 2 e-books aí. E vai vir mais aí. Tem mais no forno aí, pra glória de Deus. Eu tenho certeza que vai fazer você crescer, tá bom? É um preço simbólico, mas a gente precisa também pagar todos esses canais aí de divulgação, tá? Tem um custo. É no Pix, mas eles recebem lá um valor, eles tiram esse valor. Então, na verdade, é um valor simbólico do conteúdo, tá bom? Pra poder ficar disponível nas plataformas digitais. Tá? Então ajuda a gente com isso aí. Se puderem divulgar também, nós agradecemos, tá? Então, gente, resumindo aqui. Vamos lá, vamos voltar. Voltando. O milênio, o 7º dia, é o descanso. É o governo de 1000 anos de Cristo aqui na Terra. E é um momento que a Terra vai estar sendo restaurada após a tribulação, tá? Mas qual é o ensinamento para nossa vida? Não só a nível profético, mas a palavra descanso no original, você já deve ouvir falar, se chama Shabat. Eu acho linda essa palavra. É quando Deus abordou o descanso para a humanidade. Ou seja, é importante eu e você a gente ter o descanso. O homem, quando Deus criou, ele já criou e explicou, olha, 6 dias vocês vão trabalhar e no 7º você vai descansar. A necessidade do homem ter um descanso físico, um descanso emocional e um descanso espiritual. Por quê? Porque somos corpo, alma e espírito. Somos um ser tricotômico. Não vai dar para explicar também sobre isso. Se você quiser, vai anotando tudo aí e enche lá os comentários de qual assunto você quer ouvir nas próximas lives, porque senão a gente vai pular Gênesis e vai para Êxodo, tá? Então, porque é muita coisa, gente. Aqui é só um panorama, a gente já tá 1 hora aí de aula e eu tenho certeza que temos que correr. Então vamos lá, vamos correr porque a gente precisa acabar essa live. Então, entenda. O descanso físico aqui, ele traz saúde. Quando você não tem o descanso físico, você tem o quê? Esgotamento. O descanso emocional, ele proporciona o quê? Equilíbrio, fala de domínio próprio e também traz saúde. E agora, o descanso espiritual. Por que o descanso espiritual? Porque quando você tem descanso espiritual, o descanso espiritual é o mesmo que a fé. Quando você crê, você descansa, você confia. Então, gente, uma aplicação pra gente bem rápida aqui, maturidade é você entrar no Shabat. Guarda isso. Maturidade é você entrar no Shabat. O que é Shabat, Karine? Falei aqui, é o descanso físico, emocional e espiritual. Então, quando você tem maturidade, você sabe exercer o descanso. Nós aqui não estamos falando necessariamente de guardar um dia, o sábado, como os judeus fazem, ou algumas religiões também falam sobre isso. Deus quer que eu e você tenhamos pelo um dia de descanso, pelo menos um dia onde a gente venha relaxar, onde a gente venha ter um momento de lazer, um momento físico, um momento emocional e um momento espiritual para a nossa vida, tá bom? Então olha a importância aí do descanso. Desde no livro de Gênesis, Deus já está dando recomendações para o homem, para que ele não venha se sentir saturado, afadigado, cansado, tá bom? Então, olha a importância de eu e você, a gente estudar o livro de Gênesis. Quantas coisas a gente já descobriu nesse livro aqui. Então, gente, não dá pra falar muita coisa. Isso é tudo de forma resumida. E agora a gente vai falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre a história de Adão, Noé, mas muito rápido, só pra você saber. Então, vamos lá. B, história de Adão. E olha que a gente nem terminou a criação, né? Mas vamos lá, história de Adão. Tá no capítulo 2... Até o capítulo 5 vai falar sobre a história de Adão, de Eva, de Caim, de Abel, que são os descendentes de Adão, tá? Então, Adão e Eva foram criados por Deus e eles eram sem pecados, mas tornaram-se pecadores quando desobedeceram a Deus e comeram do fruto da árvore proibida. Então, foi através de Adão e Eva que aprendemos sobre o poder destrutivo do pecado e também as suas consequências. Quer falar algo, amor? Não, vamos lá. Então vamos seguir por conta da hora. Noé, a gente já falou um pouquinho aqui, fala basicamente tá lá no capítulo 6 até o capítulo 11, a gente vai ver a história de Noé, vai falar sobre o dilúvio.
ou seja, vai falar sobre o repovoamento da terra, vai abordar também sobre a Torre de Babel. Noé foi poupado da destruição do dilúvio porque obedeceu a Deus e construiu a arca. Gente, não faz meme com isso aí não, tá? Eu só enrolei aqui. Assim como Deus protegeu Noé e sua família, ele protege também aqueles que são fiéis a Deus no dia de hoje. Então, passando, já falamos um pouquinho sobre Noé, marido já pincelou aqui. História de Abraão. Gente, a história de Abraão é linda, é uma das histórias que eu amo, o marido sabe. Ele me dá vários livros sobre essa história porque eu gosto muito, mas não vai dar pra falar. Não vai dar pra falar muito sobre a história de Abraão. Tá lá no capítulo 12, do versículo 25 ao 18. Capítulo 12, vai até o capítulo 25, tá bom? Isso. Algumas coisas acontecem na história de Abraão, né? Quando ela vai bebendo água. Primeiro, Deus promete uma nação a Abraão. Segundo, fala sobre o relacionamento de Abraão com seu sobrinho Ló. Terceiro, Deus promete um filho a Abraão. Abrão, né? No caso era Abrão ainda, né? Não era nem Abraão. Um detalhe sobre isso aqui, gente, é que a mulher dele era estéril. E ele também é muito avançado em idade. Deus prometeu e cumpriu. Quarta coisa, fala sobre Sodoma e Gomorra, que Deus ia destruir essa cidade que tinha um nível de impureza muito grande, né? Também fala para nós, quinta coisa, o nascimento do sacrifício não consumado de Isaac, foi o filho que Abraão recebeu de Deus, né? A sexta coisa fala de Isaac e Rebeca, já começa a partir para o relacionamento entre os dois. A morte de Abraão, tá bom? Abraão recebe instrução para deixar sua terra, peregrinar em Canaã, esperar por um filho durante anos, então queimá-lo em sacrifício, e acontece, obviamente, que isso não acontece. E durante esse período aqui de provações dolorosas, Abraão nos dá um exemplo. Ele permanece fiel a Deus. E o seu exemplo nos ensina o que significa viver uma vida de fé, gente. Ser fiel a Deus traz benefícios interessantíssimos e importantíssimos para aqueles que decidem de fato ser obedientes ao Senhor, tá? Correndo, aí no capítulo 25 até o capítulo 28, a gente vai ver a história aí de Isaac, de Jacó e Esaú, Isaac e Abimeleque. Jacó toma a bênção de Esaú, Isaac não reclama, ele resistiu quando estava prestes a ser sacrificado e prontamente aceitou também a esposa que os outros escolheram para eles. Então aqui com a história de Isaac, a gente precisa aprender a colocar a vontade de Deus acima da nossa. Tô correndo, gente. Tô correndo pra gente terminar por conta da hora. Depois a gente vai ver do capítulo 28 ao capítulo 36 do livro de Gênesis, a história de Jacó. Jacó forma uma família, Jacó volta para casa, Jacó não desiste facilmente. Você vê ali a fidelidade de Jacó. Ele serviu com fidelidade também o seu sogro, Labão, por mais 14 anos. Lutou ali com Deus ali. Então, embora Jacó tenha cometido muitos erros, o seu trabalho foi intenso e ensina como eu e você devemos viver a serviço de Deus, tá bom? E por último, no capítulo 37 até o capítulo 50, a gente vê, de Gênesis, a gente vê a história de José. Você conhece a história, José é vendido como escravo. Segundo, a gente vê também Judá e Tamar. A gente vê José sendo lançado na prisão. A gente vê José sendo chamado para administrar o Egito, para ser o governador do Egito. A gente vê José e os seus irmãos se encontrando no Egito. Toda a família de Jacó muda agora para o Egito. José vem a morrer. Então a gente vê ele sendo vendido como escravo pelos seus irmãos, atirado injustamente na prisão, mas a gente vê tudo o que aconteceu depois. Então a gente aprende muitas coisas na história de José, não vai dar pra gente abordar aqui, mas com o sofrimento dele, eu quero dizer que não importa qual seja o teu sofrimento, qual seja a tua luta, qual seja o teu momento de dificuldade, isso tudo pode desenvolver em nós um caráter firme, tá bom? De nos mantermos constantes, saber que Deus está no controle de todas as coisas e todas essas coisas cooperam, contribuem para aquilo que Deus tem para nossa vida, para os chamados de Deus na nossa vida. Quer abordar alguma coisa? Não, vamos lá. Então, só uma coisa. A história de José, ela com certeza faz você se identificar com alguma coisa da vida dele. É uma das histórias mais, talvez para mim, na minha opinião, depois da história de Jesus, é óbvio, a história de José talvez ela se identifique muito com muitos de nós, tá? Pessoas que são traídas por pessoas que a gente nunca imaginou que fôssemos traídos, passando por dificuldades. E uma coisa interessantíssima, escuta o que eu vou te falar, que isso aqui é muito sério. Deus, ele, momento algum, a Bíblia fala que, e o Senhor falou a José, por exemplo.
Deus não se refere a José, Deus não fala com José. A Bíblia diz que o Senhor era com José. Então, mesmo sem José, sem Deus falar diretamente com José, obviamente que ele teve aqueles sonhos, né? Já era um indício daquilo que ia acontecer. José se mantinha firme. Deus não falou com José diretamente, mas José decidiu ficar firme e Deus honrou essa fidelidade de José, tá? Nunca esqueça disso. Às vezes Deus não fala, mas se Deus não falar, Fábio, continua fiel, porque ele está fazendo alguma coisa por trás disso aí, você não entendeu ainda. Meu Deus, já fala rasgado aqui, vocês sabem que eu não tenho esses mimimi. A verdade é que muita gente está querendo ouvir a voz de Deus. Só que José, ele não precisou ouvir de forma audível a voz de Deus. Ele ouviu a palavra. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir da palavra. Você está ouvindo a palavra de Deus. Você sabe qual é o caminho que você precisa seguir. Você sabe aquilo que você precisa fazer. Você sabe o que precisa obedecer. José, ele foi fiel, ele foi íntegro nisso tudo. Então, por ele ser dessa forma, olha onde ele chegou, olha o que ele alcançou, o que aconteceu com a história dele. Então, independente daquilo que você está passando, você já está ouvindo a voz de Deus quando você lê a Bíblia. Você já está ouvindo a voz de Deus quando você está escutando uma pregação, quando você está escutando um estudo. Então, isso é ouvir a voz de Deus, tá? Então, exatamente tudo isso que meu esposo falou. Tem gente que fala que não está ouvindo, mas não está ouvindo porque quer de uma outra forma, que é um sobrenatural. Tá com a Bíblia fechada em casa. E, gente, aí não é assim não. Então, só pra você ver que a história de José não precisou de um sobrenatural igual Moisés, a sarça pegando fogo ali, tá? Então, olha quantas formas Deus pode falar com você. Inclusive, pode estar falando agora e você não tá nem percebendo. Então, curiosidade pra gente fechar o livro de Gênesis e terminar essa live pra glória de Deus. Em Gênesis, gente, Deus, ele contraria toda uma cultura da primogenitura, porque existia uma cultura lá da primogenitura. Então, Deus ali, no livro de Gênesis, você vê sempre ele escolhendo o filho mais novo e não o primogênito, tá? Para seguir a linhagem paterna. Então, você vê aí Sete, você vê Isaac, você vê Jacó, você vê Judá, bom? Uma curiosidade. Então, na genealogia, o personagem principal, todo personagem principal sempre tem um resumo histórico mostrando ali a aliança e a fidelidade de Deus de geração em geração, tá? A palavra Éden também significa, na língua hebraica, o mesmo que prazer, ou seja, um lugar de prazer. Então, nós vamos voltar para esse lugar, tá? Torre de Babel. A gente sabe que lá na cidade da Babilônia, realmente existiu uma torre muito alta, aproximadamente 91 metros de altura, e se trata hoje de um templo em forma de pirâmide, né? Se trata hoje de um templo em forma de pirâmide. Então, só para você saber, quando você lê lá, para você saber que essas coisas aconteceram, tá bom? Entre a história da criação e a morte de José, só nesse período, gente, foram 2000 anos. Então, o livro de Gênesis engloba aí o maior tempo cronológico da Bíblia, só para você saber. Bem, o livro de Gênesis também fala sobre Israel. Israel significa Deus luta. Em hebraico, o livro de Gênesis aborda aí as palavras homem e mulher, que é o mesmo, que é um jogo de palavras, que é Ishá e Ish, que simboliza o fato de ter sido um criado para o outro, ou seja, a mulher e o homem é um complemento, tá bom? E são só curiosidades que eu tô pincelando aqui pra gente terminar essa live. No versículo 18 e 20, muitos traduzem esse versículo falando da mulher como submissão, em outras traduções falam que ela é auxiliadora, porém, ele também significa proteção, também significa salvação. Então, ao formar a mulher da costela de Adão, ou seja, do lado aqui, ó, do lado, nós aprendemos sobre a união, tá bom? Então, a importância da origem do homem e da mulher, tá? Também tem a ver com a questão da união. Bem, deixa eu ver se tem mais alguma curiosidade aqui para poder abordar. Os nomes de Deus encontrados no livro de Gênesis, tá? Existe El, tá? Deus significa El. Então, toda vez que você vê o El na frente do nome de Deus, significa poder. Poder. Sempre que você encontrar a terminação El, significa o poder explosivo de Deus. Elohim, a gente também vai encontrar, que significa que Deus é criador de todas as coisas. Então, no original, quando você vê lá, Deus criou os céus e a terra, na verdade, está falando ali, ó, Elohim, criador dos céus e da terra, tá? A gente também encontra no livro de Gênesis El Shaddai, ou seja, Deus Todo-Poderoso, guardião dos portões de Israel. Só voltando aqui rapidinho para Elohim, que... Ele fala bonito, né, gente? Elohim. Tem um significado, gente, isso aqui é muito sério.
de mais de uma divindade ali. Então aponta para nós a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, dentro do Antigo Testamento, tá bom? Dentro do Antigo Testamento. Diversos textos da Bíblia apontam para nós que a Trindade estava presente no Antigo Testamento. Um desses textos é esse aí. Você fala a palavra Elohim, Deus, né? Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis 3:22, Isaías capítulo 6, verso 8. A quem enviaremos por nós? Nós quem? Nós, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, tá? Também na Torre de Babel, desçamos e confundamos. Então, sempre tem uma pluralidade aí para demonstrar para nós que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito estão inseridos também de forma oculta no Antigo Testamento e de forma revelada no Novo Testamento, tá? Não esqueçam disso. Exatamente. Não vai dar pra gente falar. Isso é um dos outros temas que eu até comecei a escrever sobre isso. E eu falei, não vai dar, vai ficar muito grande. Então a gente tirou. Então se você quiser, no versículo 26, como ele falou, capítulo 1, versículo 26, fala exatamente, façamos o homem. Então ali tá no plural, Elohim, tá no plural. Então ali você já vê a presença de Jesus na criação. Não era só Deus Pai, era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ali no façamos, você vê que tá no plural, façamos o homem, tá? Então não vai dar pra gente falar sobre isso, mas se você quiser, depois coloca lá nos comentários, chove a gente lá de comentário e a gente vai pegar o tema que teve mais votação pra poder falar. El Shaddai, já falamos aqui, todo poderoso. El Elyon, que significa Deus Altíssimo, tá lá no versículo 14, eu nem dei as referências, né? Adonai Jeová, tá bom? Senhor Jeová, tá lá no capítulo 15 de Gênesis, e é a primeira vez que você encontra esse nome, Adonai Jeová. Então, toda vez que você vê Jeová, Jeová fala de salvação, fala de Jesus, fala de redenção, tá bom? Jeová. E Jeová Jireh, tá lá no capítulo 22, versículo 14, que é o Senhor proverá. Deus aqui já estava mostrando, apontando a cruz do Calvário. Então, quando você estuda Gênesis, você também consegue entender os evangelhos. Foi o que o Fábio falou. Então, desde o livro de Gênesis, a gente já vê tudo aquilo que se passa. E para finalizar, gente, tópicos aqui bem rápido. No capítulo 1, fala da existência de Deus. Deus existe, e ali prova que Deus existe. No versículo 2, Deus fez todas as coisas. No capítulo 3, onde tudo começou. No capítulo 4, fala da primeira família, o primeiro homicídio. O capítulo 5 ao 11 fala de Noé, Torre de Babel. Do 12 ao 20 fala de Deus chamando Abraão, escolhendo um povo, uma nação. 21 e 23 fala aí dos primeiros filhos de Abraão ali, que começa a nação, Isaac. Então, a família de Isaac e Rebeca, do capítulo 24 e 36. E, por último, a história de José, 37 e 50. Capítulo 37 e 50. É isso, gente. Terminou o nosso estudo por aqui. Espero que você tenha gostado, tá bom? Deixa aí os comentários. Quem gostou, fala glória a Deus. Deixa eu ver quem tá com a gente. Amor, quer acrescentar alguma coisa? Só deixar um último texto para nós aqui, para quem fala que o Evangelho não está em Gênesis, não está no Antigo Testamento. Olha o que está escrito lá em Gálatas, palavras do apóstolo Paulo, capítulo 3, verso 8, diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão, tá? Em ti serão abençoados todos os povos. Então, o que está acontecendo aqui é uma coisa muito simples, gente. Todas as nações seriam alcançadas através do Evangelho de Cristo Jesus e começaram lá por Abraão. Então, olha só, gente, que coisa interessante, né? O Evangelho foi pré-anunciado para Abraão, como se Abraão Jesus não tinha nem, né, humanamente falando, obviamente, nascido, né? Obviamente, Jesus é eterno. Então, gente, tem tudo uma ligação aqui entre o Antigo e o Novo Testamento, tá bom? Nunca esqueça disso. O Antigo e o Novo Testamento, eles se entrelaçam. Não deixe que alguém despreze o Antigo Testamento dizendo que só tem validade o Novo, tá bom? Como compêndio doutrinário, o Novo Testamento é a nossa base para a igreja, ok? Só que o Antigo Testamento nos traz lições interessantíssimas, importantíssimas, e é algo que não pode nunca ser desprezado por nós, tá? É isso, gente. Assim a gente termina o nosso panorama bíblico do livro de Gênesis. Espero que você tenha gostado. Deixa eu ver aqui quem está online aqui com a gente. Irmã Leila, glória, a paz do Senhor. Ruth, obrigado por ter ficado com a gente. Ingrid, sem palavras. Irmã Raimunda. Samuel, meu Deus, está com a gente até agora. Samuel, lá da Caetese, Parque União, bênção pura, nosso amigo. Thaísa.
A Lu lá também, lá da Luz do Mundo, obrigada. Irmã Matilde, ô glória. Joyce, Irmã Diva, gente, eu sempre falo que ela é do Paraná, gente. Meu Deus, eu ainda não conheço pura. Irmã Diva, mas um dia eu creio que eu vou conhecer. E André Luiz, gente, sem palavras pelo carinho, por vocês terem ficado com a gente até agora. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Nós esperamos sim que você venha ter aprendido para honra e glória no nome do Senhor Jesus, assim como nós temos aprendido, e a gente deseja compartilhar. Ó, o presbítero André também Isso, é ele aí, presbítero. Meu amigo, você tá me dando susto aí com essa tua saúde, hein? Tu presta atenção, hein, Vaso? Deus abençoe, tá? Deus abençoe. É isso, Panorama Bíblico. Se você quer algum assunto que a gente não conseguiu abordar aqui, coloca lá nos comentários pra gente poder fazer o estudo e trazer numa próxima live, tá bom? Lembrando que a próxima é toda terça-feira, às 10 horas da manhã. Estamos eu e o Fábio aqui num compromisso com você de falarmos, fazermos um panorama bíblico, e o próximo livro é o livro de Êxodo, tá bom? Hoje foi numa quarta-feira por algumas questões, mas terça-feira, tá? Tem um horário marcado com vocês aqui, 10 da manhã, tá bom? É ela que dirige a live, eu só fico pincelando. Ele é o professor, gente. Tá bom? Deus abençoe a todos. É isso, tá? Beijo. Paz, que Deus abençoe. Obrigada a todos pelo Deus abençoe, carinho, tá? Obrigado pelo carinho. Compartilha essa live aí, vamos colocar no YouTube também, tá? Lembrando que sábado nós temos uma convidada especial, uma convidada de Minas, tá bom? E vamos falar sobre Lídia. Quem é essa mulher? Quem foi essa mulher? Então, vem comigo no sábado também, 3 horas da tarde, eu tenho um compromisso com você sobre as mulheres da Bíblia. Vamos estudar juntas a palavra de Deus. É isso, gente. Paz, que Deus abençoe. Deus abençoe a todos.